Um pneu parece uma coisa óbvia demais para ter mistério. Ele é preto, redondo, pesado, resistente e está em praticamente todos os carros, ônibus, caminhões, motos e aviões do mundo. A gente olha para ele e aceita como se pneu sempre tivesse que ser preto. Mas aqui está a parte estranha. A borracha natural não nasce preta. O látex extraído das seringueiras é branco, leitoso, quase claro. Então por que os pneus não são brancos? Que ingrediente transforma uma borracha relativamente frágil em uma estrutura preta capaz de suportar calor, peso, atrito, chuva, frenagem e milhares de quilômetros de estrada? A resposta é um pó negro extremamente importante, chamado negro de fumo, ou carbon black. Ele parece simples, quase sujeira industrial, mas dentro de um pneu ele funciona como uma armadura microscópica. O negro de fumo é formado por partículas muito pequenas de carbono, produzidas pela queima controlada ou decomposição térmica de hidrocarbonetos. Quando misturado à borracha, ele muda completamente o material. O pneu fica preto, mas essa cor é quase só o sinal visível de uma transformação muito mais profunda. A borracha pura é elástica, mas não é forte o suficiente para o mundo real. Ela pode rasgar mais fácil, desgastar mais rápido, sofrer com calor, deformar e perder desempenho. Agora imagine o que um pneu precisa aguentar. Ele suporta o peso do veículo inteiro, esquenta com um atrito, enfrenta asfalto quente, buracos, água, pedras, curvas, frenagens, acelerações e milhares de rotações por minuto. Um pneu não é só borracha. É uma peça de engenharia trabalhando o tempo todo no limite entre aderência, resistência e segurança. É aí que o negro de fumo entra. Quando suas partículas são misturadas à borracha, elas reforçam a estrutura interna do material. Elas ajudam a distribuir esforços, reduzem o desgaste, aumentam a resistência à abrasão e melhoram a durabilidade. Em termos simples, o pneu deixa de ser apenas uma massa elástica e vira um composto reforçado. É como colocar uma malha microscópica dentro da borracha, só que em escala química e física. E existe outro inimigo silencioso, o Sol. A radiação ultravioleta e o oxigênio podem degradar a borracha com o tempo. Isso causa ressecamento, rachaduras e perda de propriedades. O negro de fumo também ajuda a proteger contra esse envelhecimento, porque absorve parte da radiação ultravioleta e reduz danos provocados pela exposição. Então, o preto do pneu não é apenas estética, ele ajuda o pneu a sobreviver ao ambiente. Agora pensa no absurdo que seria um pneu branco feito só de borracha natural. Ele poderia até parecer bonito em uma propaganda retrô, mas sofreria muito mais com desgaste, rachaduras e deformação. O pneu moderno precisa ser confiável em condições extremas, e para isso, a cor preta virou consequência de uma necessidade técnica. O pneu não é preto porque alguém achou elegante. Ele é preto porque o material que o torna resistente é preto. Mas a história não para no negro de fumo. Um pneu é uma mistura complexa. Além de borracha natural e borracha sintética, ele pode ter enxofre, sílica, óleos, antioxidantes, antiozonantes, resinas, tecidos, aço e vários aditivos. A vulcanização, por exemplo, é outro passo crucial. Com enxofre e calor, a borracha cria ligações cruzadas entre suas cadeias moleculares. Isso melhora a elasticidade, resistência e estabilidade. Sem vulcanização, a borracha seria pegajosa no calor, quebradiça no frio e muito menos útil. Então o pneu é mais parecido com uma receita de alta engenharia do que com um simples pedaço de borracha. Cada ingrediente tem uma função. A borracha dá elasticidade, o negro de fumo reforça e protege. O enxofre ajuda a criar ligações internas, o aço dá estrutura, os tecidos ajudam na forma. Os aditivos combatem envelhecimento. O desenho da banda de rodagem controla a aderência, água, ruído e frenagem. Tudo isso está escondido naquela aparência preta e comum. E aqui existe uma parte curiosa. No começo da história dos automóveis, pneus mais claros ou esbranquiçados existiam. A borracha sem tanto reforço escuro podia ter uma aparência mais clara. Também existiram pneus com faixas brancas, os famosos white walls, que viraram símbolo de carros antigos e estilo clássico. Mas quando o desempenho, a durabilidade e a segurança passaram a pesar mais do que estética, o preto dominou. Não porque branco fosse impossível, mas porque o composto preto era muito melhor para a maioria das aplicações. A cor preta também ajuda a esconder sujeira, marcas de uso e desgaste visual. Mas esse é um benefício secundário. A razão principal está na engenharia do material. Se amanhã alguém criasse um reforço tão eficiente quanto o negro de fumo, mas de outra cor, talvez pneus coloridos pudessem ser mais comuns.
Mas por enquanto, o preto continua sendo o resultado natural de um dos ingredientes mais úteis da indústria de pneus. Agora, uma coisa importante: o negro de fumo não transforma o pneu em algo indestrutível. Pneus envelhecem, perdem propriedades, sofrem com calibragem errada, excesso de carga, alinhamento ruim, calor extremo, buracos, cortes e tempo. Mas sem esse reforço, eles seriam muito mais frágeis. É justamente porque o pneu parece banal que a gente esquece o quanto ele é exigido. Ele é o único ponto de contato entre o veículo e o chão. Toda a aceleração, frenagem e curva depende de uma área pequena de borracha tocando o asfalto. Pensa nisso: um carro inteiro, com motor, freios, suspensão, direção, eletrônica e passageiros, depende de 4 manchas de contato relativamente pequenas. A tecnologia do pneu decide se o carro para a tempo, se faz curva, se perde aderência na chuva ou se aguenta uma viagem longa. E o ingrediente que dá a esse material parte da sua força é um pó negro que quase ninguém conhece. É por isso que a pergunta "por que os pneus são pretos?" é melhor do que parece. Ela revela uma verdade sobre tecnologia. Às vezes, a cor de um objeto não é escolha de design. É uma cicatriz da sua função. O preto do pneu é a assinatura visual de um reforço microscópico. É a cor da resistência, do atrito, da proteção contra o sol, da estrada e da engenharia química trabalhando em silêncio. No fim, os pneus são pretos porque a borracha sozinha não bastava. Foi preciso adicionar carbono em forma de negro de fumo para transformar elasticidade em durabilidade. Foi preciso trocar a aparência clara da borracha natural por uma estrutura capaz de enfrentar o mundo real. Então, da próxima vez que você olhar para um pneu, talvez não veja apenas uma roda preta comum. Talvez veja uma das misturas mais importantes da vida moderna: borracha, carbono, calor, pressão e química, trabalhando para manter toneladas em movimento. Talvez a pergunta mais curiosa não seja por que o pneu é preto. A pergunta é: quantas coisas ao nosso redor parecem simples só porque a engenharia funcionou tão bem que ficou invisível?